Olá, tudo bem? A você que está nos ouvindo, começamos o nosso podcast A Máquina do Sucesso, hoje com um convidado hiper mega especial. É praticamente um Rambo. Praticamente um Rambo. Cara, tava conversando com ele aqui, muito legal. O Luciano Tigre. Gostaria de parabenizar você por todo o trabalho que você desenvolve aí. Você está no Discovery Channel, correto? Se apresente aí, Luciano Tigre. Maravilha, obrigado, Leandro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Explanando um pouquinho da minha vida, né? Eu tô no Discovery, mas a história acaba sendo longa, né? Eu sou professor de meteorologia, eu sou professor e instrutor de sobrevivência na selva, ambientes hostis, sou piloto de avião, sou aventureiro, sou explorador e agora apresentador do Discovery Channel aí, da Warner Discovery. Da Warner Discovery. As duas estão juntas agora, né? Virou um mega layout aí de filmes e propaganda. Caraca, isso que legal. Séries e programa de sobrevivência, né? Legal, massa, tranquilo. O Luciano Tigre, fala pra gente então como é que tudo isso começou, Luciano. Explica pra galera como é que teve essa vertente, essa veia, né, de ir pra selva, de sobrevivência. Como é que isso tudo começou, Luciano? Fala pra gente aí, cara. Isso vem de longa data, guerreiro, porque para quem cresce no interior, eu sou ali de Pato Branco, né? A famosa Pato Branco. Gelada aquela cidade, não é? Gelada pra cá. Coisa ali é só no fogão ali. Verdade. Tem parentes. Pela Bozena, né? No programa lá. Acho que, se não me engano, toma lá da cá, alguma coisa assim. Exatamente. Aquela empregada. Exatamente. Ela eternizou, ela colocou Pato Branco no mapa. Pato Branco, é verdade. E eu cresci nessa cidade, no interior dessa cidade. Ia muito pro sítio do meu avô, que tá a uns 30 quilômetros dali. Então o meu contato era sempre pé no chão, o contato com os elementos naturais, pedra, plantas. Cara, aprendizado com o meu avô ali no interior. Beira de rio. Vixe. Então, eu já nasci inserido nesse meio. Tempos depois eu fui para a Amazônia, meu pai foi lá para a Amazônia trabalhar, a família vai junto. É inevitável, né, que eu saí do quintal que eu tinha em Pato Branco, que era de mato, digamos assim, controlado. E o meu quintal passou a ser a selva amazônica, né? Pô, caramba, cara. A maior floresta do mundo como quintal. Aí as coisas diversão. A coisa só amplifica, né? Porque você passa a correr um pouquinho mais de risco, você tem mais contato com o ambiente natural, né? Porra, que louco, cara. Que maluquice. Teu avô acompanhava você em algumas aventuras ou não? O meu avô, ele estava baseado ali naquela região de Pato Branco desde 1944. Ele desbravou uma área ali, ele era explorador, era tropeiro. Então ele sentiu ali, né, um local ali extremamente inóspito e desbravou o lugar. Ele usou técnicas primitivas, bushcraft, que é a famosa arte. Bushcraft é a arte que mata. A arte que a gente exercita hoje para tentar reconectar as pessoas com o ambiente natural, mas ela engloba você, por exemplo, pegar aí elementos naturais como fibra vegetal, isso aqui, corda. Coisa legal. Você pega os elementos naturais, reconfigura eles para conseguir produzir uma coisa que você precisa. Meu avô fazia muito isso. Pô, que legal, então, cara. Eu cresci vendo esse tipo de coisa. Essa coleta do elemento natural, pega madeira para construir alguma coisa ali, para construir o coxo dos porcos, dos bovinos. Então eu cresci vendo isso. Meu avô, ele tem um peso muito forte nisso, né? Porque quando ele desbravou, ele acabou deixando aberto uma janela que me catapultou para isso que eu faço hoje, né? Que é trabalhar com os elementos naturais. Que legal, cara. Que interessante. Então foi seu avô que te influenciou nesse elemento. Foi o precursor. Assim, o pontapé inicial, porque o meu pai, morando em Pato Branco, a família ali, 30 quilômetros de distância do sítio. Então, no final de semana, a gente estava no sítio. Nossa. Isso desde tenra idade, né? Muito novo, já estava inserido nisso. E chegava ali, eles já me perdiam no mato, correndo, ia para a beira de rio. Ia literalmente correr risco porque eu tinha esse interesse. Desde berço ali, pelos elementos naturais. Que louco. Plantas, bichos, cavalo, boi. E você nunca teve medo de nada disso? Sempre enfrentou? O meu problema no início da minha trajetória na sobrevivência mesmo era justamente não ter bem dosado o medo. Porque o medo é um mecanismo de sobrevivência, de segurança muito importante. Se você tem demais, você cristaliza e às vezes até não consegue realizar coisas na vida. Tem gente que quer ascender a um emprego, uma carreira brilhante, só que às vezes o medo é exacerbado, descalibrado, e a pessoa não consegue dar o pontapé inicial ou não consegue ter o afinco necessário porque o medo trava. Com certeza. O meu problema era o contrário. Eu não tinha medo.
Então eu me colocava em situações de risco, sem perceber. O anjinho da guarda trabalhou muito. Sério, cara? O anjo da guarda trabalhou muito porque eu me via em situações. Teve algum acidente, o Luciano? Acidente não, mas o meu pai ele chegava a me pegar, o meu avô também, me pegava em situações muito críticas. Prestes a de repente cair na corredeira do rio. Uau. Escalava uma árvore ali, era muito bom nisso quando era criança, eu escalava árvores, locais altos. Que legal. Sem segurança, sem nada, você cai de lá. Então eu comecei a tomar sustos ao longo da adolescência, anos depois já na Amazônia, e ali o medo começou a ser calibrado. Eu comecei a abrir os olhos, tipo, opa, eu quase morri aqui. Se eu não dosar essa carga ali, esse calibrador ancestral que é o medo, hoje eu entendo disso, na época era intuitivo. Deixa eu tomar mais cuidado, senão eu vou acabar morrendo aqui. Por quê? Tinha essa percepção, foi adquirindo a percepção, né? A gente vai adquirindo porque você acaba se machucando muito, né, na atividade que eu tenho. Você se corta, você se machuca, é muito normal, digamos assim. Só que você aprende a ir dosando as coisas para literalmente não se machucar. Você vai tendo uma calibragem ali quase que intuitiva para não correr riscos desnecessários, né? Sim. E tudo por um motivo. A natureza, o ambiente natural, ele não está nem um pouco interessado na minha crença, na minha religião, no que eu acho, o que eu não acho, Com se eu certeza. sou vegano, vegetariano, nada disso. A natureza tá cagando pra você. Ela não está nem... Exatamente. Então, isso pode me colocar numa situação onde, de repente, não volto para casa. Uau. Simples assim. Então, você tem que estar ligado. Pode acontecer mesmo. E você tinha muitos amigos que te acompanhavam ou você era meio No início, sozinho? No início, sozinho. Ah, é? Depois de um tempo, você começa a estreitar laços na escola, no ambiente que você está ali vivendo em si. Os amigos acabam aparecendo, as coisas acabam acontecendo e você acaba literalmente tendo companhia, né? Tá. Só que no início eu cometia muitos erros. A gente É. acaba sendo um eterno aprendiz no ambiente natural e você acaba cometendo muitos erros, colocando em muito risco. Tá. E com o passar do tempo você vai ficando calibrado, vai aprendendo que você tem que ter responsabilidade. Um dos erros, ir para a natureza sozinho. Ah, não pode sozinho. Não pode. Se você se incapacita, se você se machuca, se acontece qualquer tipo de acidente, e você está sozinho, acabou. Acabou. Você perdeu a batalha para aquilo que é sempre muito mais forte que você, que é a natureza. Que é a natureza, com certeza. Então, você acaba... Hoje eu ensino isso, porque inclusive eu tive que cometer muitos erros sem perceber lá atrás. Tá. Depois eu comecei a ter o acompanhamento de mateiros, de indígenas da Amazônia, pessoas que eu fui conquistando a confiança e que realmente me ensinaram as coisas que eu ensino hoje. Ah, você aprendeu então com alguns índios nativos. Principalmente com os nativos, né? Com o meu avô, que era mateiro, explorador, topeiro, sempre lá no ambiente natural. Depois na Amazônia com ribeirinhos, mateiros da Amazônia, índios da Amazônia, pessoas que serviram o exército comigo na Amazônia, eles eram índios, de aldeias mesmo, lá da tribo Caripu. Caramba. Então esses caras, eles nasceram e estão sempre no mato. E aí você passa a vislumbrar um outro prisma. Essas pessoas trabalham na natureza com muita calma, muita tranquilidade para observar, para coletar, para não passar sem perceber que tem um recurso, alguma coisa perigosa ou importante aqui ou ali. Isso acaba... Treinado para identificar tudo quanto é tipo de risco que existe lá na selva, né? Por quê? O botão, que a gente chama de botão do perigo na natureza, ele não desliga nunca. Você vai ter que se adaptar a isso e fluir com a natureza conforme ela tem a dinâmica dela, né? Ela não está interessada nas nossas crenças, ou você se adapta ao bojo de dinâmicas que ela tem, ou você vai acabar se dando mal. É um fato. Que interessante. Então, Luciano Tigre falando com a gente aqui, na Máquina do Sucesso. Luciano, passa pra gente aqui o seguinte. Quando que você iniciou a sua jornada como o homem da selva? Quando que você começou a viver disso aí? Antes você teve outros trabalhos ou você já foi diretamente já para esse segmento da selva? Eu ralei demais. Pô, fala pra gente aí, como é que foi? Muito para conseguir as coisas que eu servi o exército. Tá. Antes do exército, eu trabalhava de cobrador de ônibus. Que ano foi isso? Isso em 1996, 97, cobrador de ônibus. Tá. Depois entrei no exército e fiquei 3 anos no exército brasileiro no Amapá. 3 anos? 3 anos. Soldado? Servi soldado. Servi na infantaria de selva. Fiz algumas especializações lá, alguns cursos de operações especiais.
para soldado, que era um negócio muito limitado na época ali, famoso Pelopes. Pelopes, conheço, Pelopes. Especiais. E tudo para mudar de pelotão e começar a ter mais contato com a selva mesmo amazônica, né? Fazer missões ali mais incisivas no meio do mato. E depois desse período ali que eu saí do exército, porque a gente acabou fazendo uma operação aeromóvel lá, e ao ver a pilotagem de alguns asas rotativas lá, alguns helicópteros, eu me interessei pela pilotagem. E pensei assim, pô, vou ser piloto de helicóptero ou de avião. E aí eu tomei a decisão de sair do exército. Minha família estava retrocedendo, estava voltando aqui para o sul, Curitiba, né, no caso. E aí, pô, vou voltar com a família e vou estudar para ser piloto. Só que para ser piloto de avião, você tem que gastar um dinheiro que geralmente você não tem. As horas, infelizmente. Isso que é muito caro, né? É muito caro. É tudo muito dispendioso. Então a minha realidade era o quê? Não ter o dinheiro e ter que trabalhar para ter esse dinheiro. Então eu trabalhei de tudo. Para estar na sobrevivência hoje, para estar fazendo o que eu faço hoje, eu voltei para o sul e fui trabalhar de cobrador de ônibus. Depois fui ser barman, depois fui ser segurança de banco, aproveitar lá aquela herança militar que acaba te jogando para a área da segurança. Sim, exatamente. Fui trabalhar no interior de São Paulo, numa fazenda, roçando pasto, cuidando de boi. Eu trabalhava... Querendo ser piloto. O foco era ser piloto. Eu trabalhava o que fosse necessário para que eu pudesse ter o dinheiro e pagar o curso de piloto. Olha aí, cara, que interessante. Então, isso era muito caro, então eu conseguia, dentro de 2 meses, às vezes, pagar 1, 2 horas de voo, voava essas horas de voo, voltava a trabalhar e pau na máquina. Porra, Luciano, então vamos falar para os Nutelinha que estão em casa. Pô, tem cara que quer ser, sei lá, um administrador de empresas, mas o cara precisa pagar a faculdade, cara. Ele precisa, na verdade, pagar, Leandro, o preço de vida necessário para estar pronto, maduro. Olha aí, cara. Para ser um empreendedor, para ser um gerente, para ser o cara administrador, CEO, quero ser CEO, chamado do quê? Meu irmão, tu vai ter que ralar, pô. Ralar. E você pega o Antônio Hermínio de Moraes. Você tem relatos ali do cara, dos familiares dele, trabalhando na empresa dele, lá no chão da fábrica. Para entender o que é o básico, o que é o micro. Porque o cara, não, sou da família, então já vou pro macro. Que experiência o cara tem, não passando por todos os setores, inclusive o chão da fábrica. Esses processos, né? Para chegar pronto lá. E conseguir lá de cima olhar pro chão da fábrica e aquele funcionário tá assim o assado por conta disso que eu lembro lá de trás. Eu conheço a realidade. Eu experienciei a realidade. A gente tem muito setor hoje que está sendo trabalhado principalmente pelo pior mecanismo de todos, que é o quê? O celular, rede social. Ansiedade. Ou o cara tá depressivo no passado, ou o cara tá ansioso no futuro. Vendo, se comparando com os outros e não entendendo que tem um processo. Lá em Pato Branco, na minha época de infância, eu fui treinado nesse processo sem saber. Por quê? Sábado era o dia de limpar a casa, lavar isso, lavar aquilo e fazer pão. Pão caseiro, cultura italiana, de uveio. E para você ter o pão pronto no final do dia, cara, começa de manhã. É tão trabalhoso assim? Pô, a minha avó fazia pão, acho que tinha só que botar ali no cilindro e tal. Mas quando você fazia muito pão, certo? Sim, a gente fazia o processo caseirão italiano, tradicional, que era a preparação de todo o aparato ali. De manhã para de tarde começar e vai daqui, vai dali, sobe, deixa crescer e passa no cilindro, vai daqui. Para você ter o produto final pronto, as etapas tinham todas que serem cumpridas. Você tem o produto final ali. E esse produto final, esse pão feito, muitas vezes o que o cara tá no celular ali olhando, se vendo, ou ansioso, querendo, amanhã, eu quero amanhã ser o gerente, amanhã eu quero ser o dono da empresa, amanhã eu quero o êxito. Só que passado e futuro não existe, só existe presente. Então, uma coisa que eu costumo falar dando aula para os meus alunos que eu treino comissários, eu treino pilotos, pessoas que estão pleiteando uma vaga, estão sonhando, já estão se imaginando lá, porque eu peço isso para eles, você tem que respirar isso, você tem que se imaginar lá, mas fica no presente. Por quê? É no presente que você trabalha o futuro. Todo sucesso ele é construído aonde? No presente. E o cara precisa começar a visualizar isso. Quando ele está ali só no celular, perdidamente ansioso ou depressivo... Quem que não fica depressivo vendo rede social o dia inteiro, cara? O cara fica no ato da comparação. E eu brinco também com os comissários, porque eles são os meus alunos mais novos, geralmente. E eu brinco com eles, eu falo, vocês estão muito ansiosos, beleza.
Quer ser comissário? Beleza. Me tornei o gênio da lâmpada agora. Tá. Eu vou realizar Faça os pedidos. teu sonho, não precisa nem pedir. Eu sei o que você quer. Ah, Companhia aérea que você quer trabalhar. A maioria fala lá, sei lá, uma Azul da vida. Beleza, ó. Acabei de realizar. Te peguei aqui na sala agora, aham, dentro do avião. O A321. Vai lá. Ô, Maquinão. aham. Legal? Você saiu daqui, pulou todas as etapas, tá lá dentro do avião agora. Sonho é realizado. Bora? 12 minutos para o avião sair. Bora? Bora. Não pode atrasar. Embarca a galera. Vai. Vamos. Quero ver se O que você vai fazer? Dá para pressurizar a porta já? Dá para encaixar a barra lá com a escorregadeira? Pô, que sinuca de Tem- bico, hein? Por quê? Porque aí o cara entende, nessa explanação breve, Sim. que se ele pular etapas, se ele acelerar, se ele der um ventinho, ele vai já até chegar, como a gente vê muitas vezes o cara chegar. Ah, com certeza. Só que sem experienciação. Vai chegar cru, vai tombar, vai cair. Essa que é a verdade. Eu costumo pensar o seguinte: tem vários filhos de papai que a gente vê por aí, né? Filhos de gente rica que já chega lá direto na diretoria. Sim. E aí os caras veem aquelas outras pessoas que começam do zero, da base, né? Começam a estudar e se esforçam, fazem igual você, trabalham em um monte de profissão. Sim. E aí o cara chega aparelho, né? Pô, também estamos juntos, somos gestores juntos. E aí é bem capaz desse cara que é o filhinho de papai começar a dar uma humilhada nesse cara. Mas eu acho que esses caras não têm muita moral com os caras raízes, né? Os caras que vão, que arregaçam as mangas. Sim. Acho que os caras não podem ter a mesma moral, né? Esses caras, quando chegam pra mim, chegam de carrão, chegam ostentando, eu falo, para, o que você fez? O que você fez na vida pra adquirir isso aí, cara? Eu Sim. sempre pergunto a história, é o que você falou, né? Todo mundo tem uma história. Senta e conversa com a pessoa que você vai saber qual que é a história da pessoa, né? É que assim, eu costumo mensurar da seguinte forma. Ah, Mesmo as pessoas que são mais abastadas e conseguem um posicionamento, né, conseguem se colocar mais rapidamente, tá. por conta do network ou do contato com a família, alguma coisa assim, mesmo essas pessoas têm muita coisa para aprender. Entende? Entendi. Elas teriam até mais se você comparar com uma pessoa que ralou, Ralou. passando por diversas etapas para conseguir chegar lá. Com certeza. E essa pessoa que está lá de forma abastada, sendo colocada mais, digamos assim, de forma mais facilitada lá na frente, Aham. ela vai também estar passando por esses processos e ela vai ter que tomar porrada para evoluir e chegar naquele bojo de conhecimento necessário para estar ali. Acho que ninguém pula etapa, né? Não tem escapatória. Pular etapa. A verdade é essa, que não tem escapatória, né? E uma coisa que eu costumo colocar, é deixar muito clara para os meus alunos, para as pessoas que conversam comigo, eu estou trabalhando com sobrevivência, natureza, há muitos anos. E todas as vezes que eu piso no mato, a minha condição é eternamente de aluno. Uau. Entende? Então, por mais que o cara seja o maior CEO, o maior gerente, a maior autoridade no mundo, Tá. em negócios, em qualquer setor, ele sempre estará na condição de aluno. É inevitável. Ele vai ter mais experiência que uma pessoa que está chegando agora? É evidente que vai. Entende? Ele vai ter. Mas ele sempre tem muita coisa para aprender. E a velocidade tecnológica mostra isso pra gente. O cara se especializa, ele faz um monte de coisa. Ali a pouco, se ele não se atualizar, ele vai ser subjugado pela tecnologia, por alguma coisa que aconteça de novo ali naquele setor. Mas essa condição de você chegar na selva, cara, porra, a selva é um negócio louco, hein? Não pode errar, né? Não tem. A selva não pode errar. Você acha que isso de você chegar, se imaginando um aluno, não corrompe um pouquinho a confiança? Você não tem que chegar lá mais, pá, é você que me diz, você é o profissional da área. Você acha que isso dá um pouquinho de, como é que eu posso dizer? Segurança. De segurança para quem tá numa selva. Eu preciso ter muita confiança no que eu vou fazer. Eu preciso saber de tudo que vai acontecer aqui. Eu preciso prever, né? Isso. Você tem que antecipar. Essa pergunta é muito importante porque ela trabalha a sobrevivência, Tá. o sobrevivencialismo e o bushcraft, que são esses elementos naturais aqui. São três coisas diferentes. Aham. Entende? O bushcraft, ele é você pegar os itens naturais para configurar e usar na sobrevivência. E a sobrevivência é uma situação de emergência. Se o cara chega, essa pergunta é excelente pelo seguinte. Eu acabei perdendo alguns amigos pilotos e já perdi conhecido meu na selva. Sabe por quê? Perdeu já. Você falou na palavra confiança. Sim. Excesso de confiança, cara, mata. Cara, olha aí. Por isso que eu me coloco sempre na condição de aluno. Por quê? Isso envolve a seguinte ideia. Eu preciso ter humildade quanto aos elementos naturais. Cara, ninguém vence um rio. Ninguém vence a selva. O estudo é muito maior que a gente. Então você tem que desenvolver
a confiança necessária para poder trabalhar todos os quesitos ali, poder resolver o que tem que ser resolvido. Tá. Só que se você exceder essa confiança, por que o piloto vai pilotar ali, vai, de repente, num show aéreo, ele faz 1000 vezes aquilo, como aconteceu uma vez em Natal lá. Um piloto de caça F-105 mudou a manobra, e quando foram estudar por que ele mudou a manobra e se acidentou, era simplesmente porque tinha plateia e o cara era muito, mas muito bom no que fazia. Uau. Então, isso na aviação a gente trabalha literalmente focando no tal do excesso de confiança. Entende? Uma pessoa que não sabe dosar o medo, a dúvida, que são calibradores de segurança, é aquilo que a gente chama no meio da sobrevivência, no meio do mato, de o cara é brabo. O cara é metido a brabo. E eu cansei de fazer trilhas de acampamentos com gente assim. Porque muitas vezes a pessoa tem o ego muito posto aqui, ó, em cima do coração. Essas plaquetas de identificação militar aqui, eu costumo usar para ensinar isso também. Tá. Porque no ambiente natural, na interação com outros seres humanos, se você não tiver a humildade de, às vezes, lembrar que o ego, geralmente ele está em cima do coração. Tá. E quando ele assume, você começa a cometer muitos erros. Então você tem que ter humildade de pegar o ego, tirar ele daqui e guardar no bolso. Entendo. No meio do mato, no meio da natureza, se você bater de frente com ela, tu vai estar sendo brabão. Eu já vi os caras se machucar em trilha, porque eles estavam tentando me mostrar que eles eram muito bons. Isso é uma coisa perigosa também, porque a gente tem muito disso, infelizmente. O cara, ele não é, ele parece. Então tem aquele detalhe, ser e não parecer. Porque quando eu pego esses caras metidos a brabo, que às vezes criticam inclusive o meu trabalho, é normal, natural. O cara vai dizer Sempre tem uma forma diferente. tá errado e tal. Pô, não gostei do teu programa lá, não gostei da tua explanação ali. O que eu faço? Convido o cara para vir interagir comigo em 3 dimensões. Porque ele me assistindo em 2 dimensões, um programa de TV, alguma coisa assim, ele não vai conseguir entender quem eu realmente sou. Sim. Então já tive a oportunidade de viver isso. Meu irmão, o que você acha se vir acampar comigo? Vamos interagir, vamos trabalhar junto, vamos aprender juntos aqui. E quando ele vem, eu vejo que ele estava brabo lá, Do outro lado. de alguma forma ali, e ele me conheceu e viu que não era bem aquilo que ele tinha visto, e eu, inclusive, tive a oportunidade de ver ele de verdade dessa vez. E aí você via que o cara não era brabo, assim. O cara pagava de brabo, e não é negativando isso. Mas isso é muito interessante, porque daí o cara passa a entender como realmente é a realidade, né? Porque uma coisa que a gente vê muito na sobrevivência também é o especialista do sofá. E também não é negativando. Porque você consegue, sim, ter uma opinião formada, assistindo programas, estudando, Criar o teu conceito. exatamente, em casa, no conforto do sofá. Mas quando você vai para a realidade, para o realeza, entendeu? Então, o cara que é especializado em teorizar tudo do sofá, do conforto de casa, ele só entende se ele for para a natureza. Por isso que eu convido as pessoas para ir para o mato comigo. Dizem que a teoria saiu da prática, mas não necessariamente nessa ordem, né? E o contexto, cara que é muito teórico, o cara e mostrar que ele está errado ou humilhar ele, negativo, é conseguir passar para ele uma oportunidade única. Do cara aprender e de eu aprender com ele. Porque eu, como professor, inclusive, coloco o seguinte, meu irmão, eu não gosto nem de usar o termo professor. Por quê? Eu acabei de falar. Eu estou sempre na condição de aluno. O empreendedor, o aspirante à natureza, ao emprego, a qualquer coisa na vida, se ele não entender isso, ele fica tomando pancada. Tomando pancada, né? Ele fica tomando pancada. Ele quebra a oportunidade de ter um network, de ter... Porra, isso acaba mesmo, cara. Ele acaba, como a gente fala vulgarmente, né? Queima o filme. Queima o filme, exatamente. Por quê? Você tem que ter humildade para reconhecer que, meu irmão, o meu momento agora é esse aqui, depois vai ser aquele, vai chegar um momento que eu vou brilhar. Isso vai acontecer, e eu quero que aconteça quando? Quando eu passei pelas etapas, cheguei onde eu tinha que chegar. Aí eu chego maduro, pronto, entende? Eu entendo. Por quê? Para fazer o trabalho que eu faço hoje, trabalhar com Discovery lá e com Warner, a quantidade de etapas, Leandro, um negócio absurdo. Eu olho para trás, é cobrador de ônibus, é trabalhando nesses tubos aqui em Curitiba, no frio, Caramba, no calor, cara. Não tem banheiro nesses tubos, cara. Não. Isso vai no banheiro como? Entende? A galera às vezes tá vendo o cobrador ali trabalhando. Pensa nisso. Pensa que é um robô, né? E quem hoje trabalhando com a televisão não consegue entender todo esse processo se eu não falar, deixar muito claro.
Cara, eu ralei embaixo de carro trabalhando de mecânico, no sol brabo. Pô, cara. Tirando o cara coisa, entendeu? Correndo risco de, repente, até me machucar, me acidentar, trabalhando com boi. Tu leva um coice, você quebra, pronto, já não passa mais do exame de saúde pra ser piloto. Tem isso ainda? Tem. Osso quebrado, alguma coisa assim? Exame de saúde. O famoso CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Todo ano você renova isso. Pra provar que você tá apto. Porque pilotar um avião é um negócio crítico, né? Você tem que estar com a saúde plena, cara. E por que eu falo isso? Que o cara me vê ali trabalhando, entre aspas, né, ali colocado, trabalhando com o Discovery, cara, com o Warner. Pô, que moral, né? Que moral. O cara não consegue ver essa quantidade de etapas ali pra trás. E é muito importante que eu explane isso. Você vê, em cada micro momento que eu tava ali atrás, de cobrador, segurança, peão de boiadeiro, roçador de pasto, mecânico, barman, esses momentos, cada um deles era um momento presente e eu estava trabalhando, vou colocar entre aspas aqui, o sucesso que eu tenho hoje foi trabalhado onde? Nesses microempregos. Entendo. Entende? Para chegar a fazer o que eu estou fazendo hoje, isso tudo aconteceu nesses momentos presentes do passado. Você vê como não existe futuro e Verdade, cara. Você pensar no passado, tu pensa nele quando? Nesse momento presente. Se tu pensar no futuro, é aqui no presente. Tudo acontece no presente, né? Sim, só vagas lembranças, né? Exato. Quando o cara entende essas coisas, né, ele acaba ficando mais, digamos assim, mais fluídico na vida. Eu entendo. Ele para de fazer força, ele para de nadar contra a correnteza. É verdade. Tem o fluxo natural da vida acontecendo. É verdade, assim, como para qualquer tipo de negócio, né? Sim. Você também é empreendedor, né? Eu sou. Agora, tive que passar a empreender, porque o meu próprio trabalho lá com o Discovery acaba exigindo isso. Porque é o trabalho da imagem, o trabalho de produtos. Eu tenho produtos sendo lançados com o meu nome agora. Que legal, cara. Botas, roupas, facas. Então, eu tenho esses patrocínios. Que legal. Tem que empreender em cima disso. Então, você tem a sua marca já sobre esses produtos. Existe já a marca ali sendo trabalhada, né? Literalmente meu nome, Luciano Tigre. Massa, né? Empresa aberta, tudo constituído para fazer a coisa acontecer. Então tem uma dica para você. Eu tenho uma empresa de marcas e patentes. Vamos fazer aqui o merchan. Tem aí mais de 10 anos no mercado, hein, galera? Mais de 10. Vamos fazer aqui o network já. Depois passe tuas marcas para mim lá, que a gente vai cuidar delas para você, pô. Tamo aí. Viu? Então é o seguinte, eu ouço dizer aí, já participei de algumas coisas, onde alguns palestrantes dizem que você tem que fazer algum tipo de vivência na selva. Diz que isso te prepara muito para os negócios, Luciano. É verdade? Você já fez algum tipo de curso nesse sentido? Sim, já fiz. Para empreendedores, empresários e tal. Palestras, explanações, vivências principalmente, que trabalham o quê? De forma mais profunda aquilo que o cara tem no dia a dia, mas também na dinâmica de grupo, para ser contratado da empresa. Dinâmica de grupo, acho que isso é a dinâmica de grupo, o que ela faz? Nossa. Ela tira o cara do conforto. Você vai fazer uma dinâmica de grupo, ser avaliado numa empresa. Por que isso não é confortável? Porque isso é planejado para quebrar e fazer rachar, cair por terra a tua máscara social. Isso. A gente tem um personagem social para ter mais conforto, mais habilidade de convívio com as pessoas. Para se afastar um pouco, para impedir que eles acessem uma entrevista de emprego, por exemplo. Vou citar o meu exemplo aqui, lá da avaliação para trabalhar no Discovery. Eu fui testado. Teve essa avaliação? Eu fui testado, dinâmica de grupo real, faça fogo. Cara. Eu tenho que mostrar que eu sou apto. Exatamente como qualquer outro emprego. Uau. Então, falando lá pro meio do mato, vai lá, se vira, faz fogo de bate-chuva, faz assim, faz assado. Caramba. Você vê a importância das etapas. Quando eu fui exprimido no desconforto de mostra se você ou se você parece. Olha aí. Porque eu posso montar a minha imagem no Instagram lá da vida, parecer fazer um social ali legal, né? O que eu falei antes. Por que eu chamo o cara para viver ali uma experiência? Porque eu preciso, inclusive, ter a capacidade de avaliar o cara, ele me avaliar e a gente conseguir falar um pro outro. Meu irmão, você pode melhorar naquilo, cara, eu não sabia disso. Aprendi outro aqui agora com Olha. Entende? Essa troca. Cara. Então, a dinâmica de grupo de uma empresa, ela é montada para deixar o cara em apuros. Isso faz a máscara social cair e o entrevistador consegue ver quem é de verdade o cara sob pressão. Por quê? Empreender, trabalhar, vender, comprar para depois revender, cara, isso aí é uma arte.
Isso exige muita experiência. Aham. E eles precisam entender se, beleza, você vai trabalhar atacando, vai ser a ponta da lança da empresa com o cliente. Tá. Deixa eu ver como é que você trabalha sob pressão. A dinâmica de grupo é montada para isso. Tem dinâmica que às vezes o cara pensa que, beleza, a tarefa é essa daqui, deixa eu realizar. Mas o objetivo não é nem ver o cara realizando até o final. Eu sei. É só ver como o cara se sai. Como o cara consegue ter jogo de cintura. Por quê? Uma coisa que as empresas e que todos os setores trabalham hoje é o seguinte. A minha atividade também. Competência. Você tem que ser competente. O que é ser competente? Meu irmão, eu nunca vi isso na minha vida. Não faço ideia de como resolver. Não. Mas eu vou rebolar jogo de cintura e vou dar o meu melhor. Entendeu? Não é aquilo de... Eu vou ver o que eu posso fazer. Negativo. Darei o meu melhor. Isso é ser competente. Quando eu fui fazer, ser avaliado lá para os testes práticos de fazer fogo primitivo, fazer a coisa acontecer, eu fui vibrando, cara. Quer ver outra coisa que eu fiz na vida? Que legal. O meu primeiro sonho de infância era manobrar, dirigir máquina pesada. Trator. É? Quanto mais estava, melhor. Eu tive uma experiência em Pato Branco de ver uma máquina, trator esteira gigante, trabalhando atrás da minha casa. E eu, 4 anos de idade, vendo aquilo, e fiquei, meu Deus. Que legal. Foi a primeira coisa que eu sonhei na vida em fazer. E no quartel você não sonhou em pilotar blindado? Não. Não? No quartel não. A gente era mais selva mesmo. Destacado nisso. Tranquilo. Depois só foi os helicópteros que me catapultaram pra você. Mas o meu primeiro sonho, e eu tinha isso comigo. Um dia eu vou dirigir trator grande. Olha que legal. Eu cheguei ao ponto, Leandro, de anos atrás, antes de começar com a eu já trabalhava na aviação, já trabalhava com sobrevivência, praticava, mas quer saber? Vou realizar o meu sonho de trabalhar com uma máquina pesada. E eu quero que seja uma moto niveladora, uma patrola, uma máquina que tem 6 pneus, 8 marchas para frente, 6 para trás. Caraca. 10 alavancas. Cara, é uma complexidade. E hoje, como eu pilotei já uma dessa... Já pilotou. Já realizou o sonho. Que legal, cara. Esse é o ponto que eu quero falar. Mas... E já pilotei avião, eu digo, é mais fácil pilotar avião do que aquele negócio. Capaz. Só que era o meu sonho, pilotar aquela máquina pesada ali. E aí, como é que eu vou realizar esse sonho? Porque uma coisa é sonhar, outra é realizar. Sim, é um espaço de tempo bem... Eu não conseguia ninguém para me deixar encostar na máquina. Só tinha máquina geralmente trabalhando em prefeitura. Quer saber? Vou fazer um concurso de prefeitura. Eu não acredito que você fez isso. Para atingir o objetivo, que era pilotar essa máquina. Fiz a prova teórica, depois tinha a prática. Como é que eu ia treinar nessa máquina se eu não conseguia acessar ela, ir lá e passar na parte prática para daí trabalhar na prefeitura? O que eu fiz? Eu comecei a estudar os manuais da máquina na internet, porque eu não conseguia ninguém que me deixasse chegar perto, não. A máquina de doideira, cara. 1 milhão e lá porrada. Estudei os manuais e peguei todos os vídeos que tinha no YouTube da máquina, uma Caterpillar 120K. Uau. Monstro de uma máquina, e comecei a ver os vídeos, os operadores mostrando por dentro. Um pouquinho de vídeo que tinha, eu estudei tudo, cara. Eu sonhava com a máquina. Cara, que doideira. Sonhava com a máquina. Pensa num homem desbravador, hein, Gabs? O mundo dos negócios não era suficiente pra ele. Não, tinha que ir pra selva mesmo. O mais interessante, isso foi pra prefeitura de Missal, perto de Foz do Iguaçu. Fui fazer o concurso lá, aí beleza, agora tem a prática. Eu já estava estudando, cara, sonhava. Que massa, cara. Cara, eu memorizei cada parafuso da máquina, cada coisa, e isso que é importante falar. Eu já não estava mais sonhando. Quando você está na batalha, executando, o cara, você está realizando. Entende? Quando o cara deu o pontapé inicial, vou abrir uma empresa. Meu irmão, já não é mais sonho. Exato. Já é realização. Já está começando a materializar, né? Pô? Já está materializando. Com certeza. Já saiu do campo das ideias. Entende? Então, quando eu cheguei para fazer o exame, o que é o normal do ser humano? Ele chega, nunca subiu na máquina, nunca fez nada, mas tudo que o examinador me perguntava, o que é isso? Para que serve aquilo? Eu tinha estudado tudo. E teórico estava na massa do sangue. Só que eu estava fazendo aquilo que a gente chama na aviação de voo mental. Eu mentalizava, eu me enxergava assim. Veja. Então eu sabia tudo, a simbologia, tudo. Vai daqui, beleza, sobe lá, abre uma valeta aqui, espalha a terra, faz isso, faz aquilo e tal. Cara, se você conseguisse entender a alegria que eu estava sentindo nesse exame e o quanto isso destoa do comum. Não estou me colocando com um cara acima da média, não, mas olha só, como é que é o normal do cara sendo avaliado assim?
O cara tá com frio na barriga, tremendo. Ô, louco, me imagino. Ixi, ele tá sendo avaliado. É o momento decisivo. E como é que o cara tá? Postura de medo e dúvida em excesso. Quem que faz isso? A caça. Como é que o caçador tá? Ele tá vibrando, cara. Ele tá ali, ó, realizado, entendeu? É só um exame, mas o cara tá... Era assim que eu tava. Eu tava fazendo o teste, mas dando risada, cara. Capaz. De alegria. Por quê? Que legal, cara. Finalmente eu tava em cima da máquina que era um sonho de infância. Entende? Isso te coloca num patamar de energia completamente diferente. Resultado, eu fui aprovado, fui lá trabalhar, abri estrada, cortar barranco, fazer aquilo que era o meu sonho de infância. Fiquei vários meses trabalhando nisso, fiquei um tempo na prefeitura, ganhando bem, poderia ter estabilizar lá, sei lá, a carreira toda lá, porque eu amava fazer aquilo. Só que eu sentia no íntimo que a minha missão de vida era outra e hoje vejo que realmente era, né? Porra, trabalhar lá. Mas é só um exemplo, sim, de por que você tem que ter esse tipo de postura. Porque o cara, ele abre uma empresa, ele quer um negócio, ele quer ser um gerente, ele quer ser um CEO, mas ele já começa a pecar nesses detalhes de avaliação inicial. Ele não vai executando isso que eu falei aqui, que é o quê? Vibrar, meu irmão. Se o cara pisar para fora de casa para buscar esse sonho, ele já não tá mais sonhando, ele tá realizando. E pisou para fora de casa, meu irmão, é vibrando. Não é pra sair de casa pra fazer graça. Falta vibração pra galera, né? Então, por que você teve? Motivação. Por que você teve um Michael Jordan? Por que você tem um Elon Musk? Porque os caras não saem de casa pra fazer graça, cara. Exato. Entendeu? Sem brincadeira. O Michael Jordan, tu pega lá, por que o maior jogador de basquete de todo mundo e de sempre? Porque o cara podia estar no final da carreira no último jogo. Ele sabia que tinha gente na plateia que nunca tinha visto ele jogar. Esse jogo aqui é o meu jogo de número, sei lá, 5.000. Vai ter que ser como se fosse o primeiro. Entendeu? Porque tem gente aqui me assistindo que nunca viu isso aqui, e os caras talvez tenham vindo aqui porque eles sabem que eu sou o Michael Jordan. Então, eu não posso decepcionar esses caras. Isso é ter a competitividade saudável que a gente fala. Exato. Não desistir nunca, resiliência em alta sempre, né, cara? Cara, e a gente tem que ser assim. Entende? Então, o cara, quando ele entende isso, ele vira uma chave. Ele vira uma chave muito poderosa, que grita pro universo a cada segundo. É meu e acabou. É matemático, é N menos 1. É só tempo até eu conquistar, mas é meu. Exatamente. E esse tempo é o quê? É o processo. É só isso. Exatamente. O cara que entende isso. Então, por que eu cito tudo isso? Porque a sobrevivência na selva, é isso que eu faço na selva. Lá eu gravei em desertos, eu gravei na costa do Pacífico, eu gravei em montanhas congelantes, treinei em gelo, treinei sobrevivência no mar. E em cada bioma, em cada ambiente desse, a postura era essa. Ou o cara não obtém o êxito. E manter essa postura é muito lindo aqui, teorizar. É maravilhoso. Agora, depois de passar por tudo, né? No meio da pauleira... Viu, fala-me qual que é o pior cenário que você se imaginou assim. Tipo, cara, foi no deserto, o deserto é foda. O deserto não dá e tal. Olha, dos ambientes naturais que eu já estive, todos eles são massacrantes. Eles são lindos, poéticos, é a dualidade da vida, né? Sim. Você vai ter um pôr do sol no deserto que vai fazer você olhar e chorar. Tão bonito que é. Mas, meu irmão, daqui a pouco a temperatura vai cair a menos 7 graus, como eu peguei uma vez no Chile. 48 positivo de dia, menos 7 à noite. Se você não tomar cuidado, você congela dedo, congela nariz, congela orelha, órgão genital, congela. Entende? E aí, tu faz o quê? Então você vê que o cara ter postura e essa vibração toda que eu falei, em ambiente natural, é o tempo inteiro. Se o cara desligar isso, dá errado. Dá errado, né? De deserto, de gelo, de selva, de todos os ambientes que eu passei no Brasil, conheço todos os biomas do Brasil, nenhum foi mais massacrante do que fazer uma sobrevivência no mar. Entende? Eu treinei com a Capitania dos Portos ali de Paranaguá, sobrevivência no mar, na frente da Ilha do Mel. Não tem recurso nenhum no mar, né, cara? O que você tem no mar? Só tem água, pô. No mar, na verdade, você tem algumas coisas ali. Peixe, no caso. Peixe, aves marinhas, coisas assim. Mas de todos os locais, o ambiente marinho é o único que você não consegue ficar ereto, chão firme, de pé. Você vai estar numa embarcação, o troço vai estar o tempo inteiro em movimento. O nosso treinamento foi num bote de sobrevivência no mar, então o chão é emborrachado. Uau! Se você quiser um momento de privacidade, vou dar um tempo aí, meu grupo
vou pra cá. Aham. Se o cara estiver sozinho, pior ainda, né? Mas se ele quiser se afastar um pouquinho, tem um momento de privacidade, ele não vai ter. O ambiente não vai mudar nunca. Então, pro psicológico, isso, cara, é um negócio brutal. Simplesmente brutal. Cara, e nesses cursos você ensina a ter um psicológico mais forte. Sei. Os treinamentos, principalmente para a empresa, eles visam justamente É isso, é psicológico. é o cara ter postura, ter jogo de cintura, não ser brabo, saber lidar, trabalhar network, essa coisa toda, e fortalecer isso aqui, ó. Porque todo o segredo tá aqui. Com certeza. Todo o segredo tá aqui. Então, por cara melhorar, eu vou dar outro exemplo aqui, né? Por que um treinamento desse ensinaria? A você, literalmente, enganar o universo, se você quiser. Porque, olha só, um dos meus empregos também para ser piloto, teve uma época que aqui em Curitiba eu fui trabalhar de escritório. Foi no escritório? Trabalhei em escritório. Não imagino você no escritório, cara. Uma empresa de saneamento de Curitiba. E eu trabalhava na parte, no setor ali de ficar atrás de um computador, papel, telefone. É bem o meu perfil, né? Totalmente, velho. Então, pra te resumir, olha a palavra que eu vou falar agora. Tá. Cara, escritório e eu é uma relação de ódio muito profunda. Sério, Luciano? Só que eu tive que aprender a trabalhar isso. Por quê? Olha a palavra que eu falei, ódio. E eu descobri, lendo alguns livros, por exemplo, alguns do Joseph Murphy, Poder do Subconsciente e outros, que, meu irmão, aquilo que você emanar, aquilo que você vibrar, bate em algum lugar e volta pra você. Com certeza. E esse lugar, o universo, assim, ele não consegue pegar isso que eu tô vibrando, sentindo, e, isso tá fazendo mal pra ele, deixa eu resolver. Ele pega aquilo que você vibrou, multiplica, quadruplica e manda de volta. Te entrega de volta. Então, o que acontecia? Eu saía de um emprego de escritório, me aparecia o quê? Escritório. E eu... Era que eu queria falar disso. O universo te mandava isso. Me mandava só isso, por quê? Porque eu tava vibrando isso. Entende? O que eu quero dizer com isso? Quando eu me dei conta, dando esse estalo, lendo esses livros, mas então o segredo é esse? Não. Deixa eu usar o que eu aprendi no exército, nesse livro e tal. A partir de hoje, pisei pra fora de casa. Quando eu vou com raiva ou não querendo ir pro meu trabalho, o que eu tô fazendo? Não tô vibrando. Eu tô saindo pra fazer graça. Entendeu? Uau. A partir de hoje, pisei pra fora de casa e eu nasci pra trabalhar no escritório. Eu sou um escritório. Eu ia zen, me senti no escritório. O que aconteceu? Tudo mudou da água pro vinho. O universo começou a receber uma informação que era muito diferente. O meu trabalho melhorou. Todos os processos melhoraram. Por quê? Era um engodo mental, um teatro mental que eu fazia, mas que começou a ter efetividade real. Por quê? Eu tava vibrando. Que eu gostava tanto daquilo, pra literalmente me enganar, que na verdade me enganei de verdade. Eu passei a amar aquilo que ele trouxe. Eu entendo. E qual foi o resultado disso? Êxito. Em pouquíssimo tempo, Leandro, eu nunca mais precisei pisar no escritório para trabalhar. Porque o universo foi como se ele tivesse olhado, legal, ele finalmente entendeu. Tudo que você tinha para coletar aí, nessa prova de vida, coletou, bora para outra, nunca mais trabalhei com isso. Que doideira. Tá entendendo? Caramba. Então, se você fizer insights mentais, voos mentais, se você tiver consciente disso, e é para isso que serve uma palestra numa empresa, um curso para os funcionários da empresa. Eu preciso situar o cara deixando palpável isso. Entende? Porque senão o cara vai passar a vida dele fazendo de conta que ele quer melhorar de vida. Por quê? Se ele se enganando a todos? Exatamente, ele não vai vibrar. Ele vai atender o cliente como? Exato. Quando eu entendi isso, como é que eu atendi o cliente trabalhando lá como cobrador de ônibus? Como é que eu atendia em qualquer setor, mesmo no escritório, depois que eu entendi esse tipo de coisa? Meu irmão, eu estou nesse escritório aqui agora. Então, a partir desse momento, esse escritório, essa empresa aqui, ó, é minha. É minha. Eu estou trabalhando para mim. Não tem patrão. Exatamente. Isso é só mais uma variável que eu vou respeitar com máxima força, porque hierarquicamente ele está acima de mim. Ele tem muito mais experiência que eu, então isso vai ser para lá de respeitado. Mas quando eu estiver atendendo alguém, eu estou atendendo como isso aqui de coração. Essa empresa é minha. Entendeu? Uau. Dessa forma, você não corre o risco. Isso não é ser falso, não é ser mentiroso, enganoso. Você está dando, não aquele, vou ver o que eu posso fazer, tá, senhor? Não, você está dando o melhor, cara. O melhor. Você começa a gritar dessa forma para o universo o quê? Eu quero o melhor também.
E o melhor vai me acertar uma hora. Se você tiver tempo de maturação, paciência, não tiver ansiedade, vibrou dessa forma, é inevitável. Eu acho que isso aí é para as pessoas insistentes, né, cara? Exato. Eu também sempre me imaginei numa condição de vida que eu estou hoje. Olha, E vim galgando. E todas as etapas da vida me trouxeram até onde eu estou hoje, porque eu vibrei para isso, cara. É impressionante isso que você falou. isso, Talvez não com essas palavras, mas a vida foi realmente fazendo isso que você acabou de falar. tudo que você, que eu, que qualquer pessoa que está assistindo hoje aqui, fez na vida ou está fazendo agora, o que você fez foi treinamento, preparação para o que você faz hoje. Então você não tomou porrada lá atrás para bonita. À toa, né? Não. Isso não é uma apologia a busca e sofrimento para ficar forte. Não. Não é isso. Você está sendo constantemente treinado. Se a coisa apertar agora, meu irmão, você já tem que parar e beleza. Obrigado, é uma experiência. Não estou fazendo uma apologia a isso aqui, mas isso é treinamento para o quê? Porque quando eu fui ser testado lá pro Discovery, foi ali eu entendi por que eu tinha ido tanto para montanhas, desertos, neve, mochilava, Amazônia. Por que eu tinha feito tanto fogo primitivo? Né? Ia lá, cachar madeira, produzir uma peça dessa, fazer uma broca, fazer um soquete, pegar o arco, atritar isso aqui. Por que eu ficava sofrendo? Ou fazendo aquela técnica que é com a mão aqui, ó, calo, sofrendo. Era tudo treinamento, eu não sabia. E é muito comum isso na vida, cara. O perrengue que você passa, o que ele é? Ele tem que ser entendido como é um treinamento para que você esteja preparado para quando a tua missão verdadeira de vida chegar. Entende? E ela vai chegar. E outra coisa, se você não encontrar um meio de, no teu setor, no teu trabalho, seja ele qual for, se você não encontrar um meio de fazer a diferença na vida das pessoas, você está perdendo a viagem. Entende? O cara que atende o cliente, o cara que dá um pós-venda excepcional, ele sacou isso, ele entendeu isso. Entende? Ele está fazendo a diferença. Tem muita empresa que tu vai ler os comentários ali no Instagram da vida, tu vê que é só negativo. Por quê? A preocupação dos caras é vender a parada. Vendi o produto, beleza. Aí o cara se aperta no pós-venda, a empresa, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Dá um jeito aí, cara, vai. Se vira aí. Se vira. É isso aí. Isso é uma sementinha que tu tá jogando não só para o setor, para o cliente, é para o universo, meu irmão. Você vai voltar. O cliente bem atendido diz que é um marketing positivo, né? Ele te indica para uma galera, né? E aí você tá fazendo a diferença na vida do cara. Parece ser bobo. Não é a mesma coisa tão pequena, um cliente só. Meu irmão, o micro contém o macro. Você não pega uma grande empresa e vai ver por que ela é grande por acaso. Tu vê que o tratamento do cara com o cliente lá no micro é isso que repercute no macro. Por isso que ele é grande. Entende? O cara que não entende isso, ele vai ser o quê? Vai ser uma empresa mais do mesmo. Você tem que ir uma empresa mais ou menos. Explica pra gente o que é esse material, então, Lu. Então, isso aqui, guerreiro, é um material primitivo que eu uso instrução para trabalhar, inclusive, esses quesitos de resiliência. Por quê? Que legal. O Discovery, o pessoal ali da sobrevivência, começou a trabalhar esses itens aqui, ó. Tá. Fogo primitivo, por exemplo. A placa base, uma broca, um arco, tá? Um soquete para você segurar isso aqui e não machucar a tua mão. E vai produzir uma brasa que vai escorrer por essa canaleta que a gente tem aqui. Tem uma pequena canaleta aqui, ó. Precisa ser uma madeira específica ou não? Precisa. É? No curso a gente ensina isso. Ó, tá. Vai encontrar madeira tal, ela tem que ter essas características para você conseguir produzir a brasa. Isso aqui tem... Não é qualquer madeira, então. Não. Aí eu que já não sou da cena. Achei que era qualquer madeira. Uma madeira dura, tu não faz isso aqui. Isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é cabo de canela. Isso aqui é uma caneleira, isso aqui é muito duro. Entende? Isso aqui já é embaúba, a madeira é extremamente macia. Tá. Tudo bem? Essa daqui serve para fazer a brasa. Isso aqui não. E o que tem a ver isso aqui com empreendimento, com resiliência, com força de vontade? Tá. É que, meu irmão, tu acha que é fácil fazer fogo isso aqui? Eu imagino que não, cara. Eu não vou dizer que eu acho que é fácil, não. Fácil, isqueiro, fósforo. A pessoa que vai fazer uma trilha, vai fazer sobrevivência, ela tem que ter esses meios fáceis. Por quê? Se ela tentar apagar de brabo, fazendo fogo dessa forma aqui, meu irmão, isso aqui gasta uma energia. A umidade relativa do lugar pode atrapalhar e por aí vai. É um estudo bem complexo, hein? Fazer o fogo. Tem uma série de detalhes. Isso aqui tem como principal finalidade trabalhar força de vontade, foco, adaptação, resignação, resiliência. Por quê?
Se você faz uma vez e não consegue, tu já gastou energia. A segunda já é mais difícil. E assim vai. E geralmente o cara que consegue fazer isso aqui é porque ele tá com muita determinação. E ele entendeu esses gatilhos todos que eu tô colocando aqui. Então, para uma empresa que só trabalha no escritório, eu mando isso aqui para os caras resolver. Uau. A gente trabalha isso aqui, eu vou ensinar o que eu vou fazer e vou dar uma tarefa para eles lá, pra gente fazer juntos, os caras vão aprender. Por quê? Isso aqui, cara, tem a ver com o dia a dia. Aquilo que você trabalha no ambiente natural com essas peças aqui, se aplica profundamente no âmbito social, empresa, família, casa, trabalho. É até bom você explicar isso, porque eu tenho bastante amigos empresários e falam, eu não vou fazer aquele treinamento, tem que ficar pisando em brasa, tem que ficar, sei lá, fazendo teste de vida. O cara não se liga nessas coisas, cara. Ele não consegue entender. Ele não consegue entender o contexto, né? Eu não vou aplicar um treinamento, por exemplo, o pessoal pensa em curso de sobrevivência, já pensa em treinamento militar. Vai marcar flexão, rolar na lama, cara, não é isso que eu ensino. Não tem nada a ver. Isso aí é um curso pro cara aprender a sofrer. Tá. O cara vai tomar porrada, ele quer ter a sensação de como é que é um treinamento militar. Isso aqui, dinâmica de grupo, palestra, essas dinâmicas envolvendo o aparato natural, é pro cara conseguir coletar coisas, trabalhar no dia a dia da empresa, da sua vida pessoal. Resiliência, força de vontade, destravar certos medos, certas dúvidas, deixar a percepção mais clara do potencial que o cara tem. O meu quesito principal em treinamento desse é fogo. Por quê? O ser humano, em termos ancestrais e modernos, ele é constantemente amparado pelo fogo. A raça humana mudou com o fogo. Veja, com certeza. E o que eu quero com um treinamento desse? Que o cara consiga acender a chama interior que ele tem aqui. Porque cada ser humano tem um potencial absurdo, cara. Absurdo. Só que muitas vezes não trabalha isso. Não trabalha, né? O que trabalha? Acho que uns 3, 4%. Tem ser humano que é praticamente um zumbi, né, cara? O cara acorda, faz sempre as mesmas coisas. Então, aí vou mostrar ferramentas como... Ó, isso aqui foi usado no período neolítico. Madeira que eu perfurei, coloquei uma pedra para mostrar pro cara que entre essa lâmina que eu tenho aqui, ó, esse canivete que tá sempre comigo aqui, essa lâmina moderna, e essa lâmina primitiva aqui, cara, tem uma distância brutal. Isso aqui é uma lâmina, achei que era um martelo, Luciano. Isso aqui é um machado. Isso aqui é um machado para cortar madeira. Dá uma olhada ali. Agora tô me ligando. Isso aí um seito de rio. Achei ele com esse formato e fiquei desbastando com a gente que chama fio. Isso tem um fio para que eu possa atacar a madeira. Cara, tu consegue derrubar a árvore com isso. Capaz. Isso aqui, a gente tem testes mostrando isso aqui. Que doideira. Derruba uma árvore. Você vai batendo ali, macerando a madeira e vai derrubar uma árvore. E tem uma técnica para bater, claro que você vai ensinar, né? Usei isso. Teve um episódio que eu gravei pro Discovery, onde eu literalmente utilizei uma ferramenta como esta aqui, um machado primitivo, para cortar os galhos que eu precisava para montar uma mochila primitiva. Então, galhos mais ou menos desse calibre. Bem legal, cara. Eu usei um machadinho desse aqui pra gente, ó, trabalhar. Por quê? Eu não tinha outra lâmina pra trabalhar. Entende? Que loucura. E essa corda aqui, então, é pra gente poder, só pra... atritar aqui, ó. Atritar ali. Você vai ter algumas peças, né? Você vai ter a placa base, você vai ter a broca, você vai ter um soquete que você vai ter que lubrificar de alguma forma aqui com uma folha, sabe? Pra não ter calor aqui e ter calor só aqui embaixo. Tu vai segurar dessa forma aqui. E essa broca aqui, ela vai estar amarrada, ela vai estar enrolada, na verdade, na linha desse arco. Você vai enrolar. Exatamente. Eu vou demonstrar aqui para você ter uma ideia mais clara. Que aqui a gente tem um arco primitivo com uma corda primitiva. Essa corda aqui, ela é trançada e feita para ter muita resistência. Quando eu quero ensinar, para o cara entender a didática, eu vou usar trapaças modernas. Isso aqui é uma linha de fio de roçadeira. Porque ela não arrebenta fácil. Bom. Tudo para o cara entender que ele vai ter que girar essa broca aqui, prender ela aqui com uma certa tensão, colocar todo o sistema aqui e fazer o tracionamento. Entendi. Entende? Ele vai estar segurando, ele vai estar literalmente, se eu largar isso aqui, vou longe porque tem tensão. Mas ó, ele vai estar literalmente segurando todo o aparato para girar dessa forma aqui, ó. Se a placa tivesse bem firme, a gente iria girar. Até começar a sair fumaça e produzir uma brasa aqui. Isso aqui é muito difícil pelo seguinte. Quando começa a sair fumaça e começa a acumular fuligem aqui, isso aqui tá a 400 graus. Uau! Quando ela começar a ficar rubra, vermelha, ela atingiu
a temperatura de uma brasa de cigarro. 1.200 graus. Cara, Entende por que isso aqui não é fácil? que doideira. Fácil é ter o isqueiro. Então, quando o aluno entendeu como isso aqui tudo funciona, aí eu tiro isso aqui tudo da mão dele, a gente vai largar isso aqui, ele vai andar no mato. Se for um curso de fogo primitivo, né, ele vai encontrar um arco, ele vai fazer a corda, ele vai fabricar as peças para fazer do zero por ele mesmo, para entender o significado que tem isso aqui, ó. Legal? Deixa eu pegar um isqueiro aqui que a gente já vai entender. Aí a cordinha não seria essa, né, Luciano? Seria essa aqui, ó. Seria primitiva. Ah, Tá claro que se o cara quiser usar o cadarço da bota dele, tiver uma corda moderna, uma cordinha dessa. Legal. Isso aqui é material de instrução, tá? Para entender como as peças funcionam. Porque eu quero que ele entenda, num curso mais profundo, o quanto que é difícil você achar um material, produzir uma corda dessa. Entendido. Entendeu? Fácil, em termos de fogo, isso aqui é um pequeno kit de fogo, ó. Fácil é isso aqui, ó. Isqueirinho. Isso aqui é fácil. Esse é o Nutella. Muito fácil, né? A coisa pode começar a complicar. Eu posso ir pro fósforo, posso literalmente ter o fósforo, só que aí, machuca uma das mãos, não consigo usar ela. Como é que tu vai usar isso aqui? Por isso que tem que ter backups. Isso aqui, com um dedo só você faz. Exatamente. Você poderia usar uma pedreira. Isso aqui é uma pedreira, ó. Tem aqui uma ponta de cabo de... O cabo aqui é uma ponta de chifre de cervo, Tá. tá? Que vem lá de fazendas, os caras criam o cervo para isso. Da época, o chifre cai, eles coletam para fazer esse tipo de arte aqui. Isso aqui é uma barrinha de ferro célio, tá? Tem magnésio aqui. Se você raspar ela, uau, olha o que acontece. Olha só. Literalmente isso aqui. Então você consegue fazer fogo muito fácil, né? Se você pegar aqui, ó, um pouquinho de materialzinho, que eu já vou te mostrar o que é também que tem no meu kit, mas ó, tu pega isso aqui e dá uma riscadinha em cima aqui, ó. Olha o que acontece. Interessante, cara. Isso aqui é um facilitador. Entende? Isso é mesmo. Então, ó, acabei de mostrar 3 itens para fazer fogo. Fósforo, isqueiro e pedreira. Olha o tamanho disso. Não ocupa espaço na mochila. Entende? Essa isca que eu usei aqui, inclusive, acho que eu tenho uma zerada aqui pra... Deixa eu ver se eu tenho uma para mostrar aqui. Que essa isca ela também causa um pouquinho de surpresa. Isso é um algodão um pouquinho diferenciado, que talvez, Eu imagino, deve ser um pouco mais... desconheça. Não fazendo propaganda da marca aqui, mas ó, Que? até isso aqui eu tenho no meu kit de sobrevivência. Isso aqui é um absorvente interno. absorvente inteiro. Vamos ver. Por quê? É um algodão simplesmente perfeito. Que legal. Iscas condensadas, tu desfia isso aqui, ele vira uma bola grande. Muita isca para você fazer fogo. Pô, e aí já tá fechadinho. Já tá fechadinho. Que legal. Você tem uma série de coisas. Vê, kit condensado de fogo. Isso aqui treina o quê? Organização, antecipação, que aí entra a palavra sobrevivencialismo. A minha mochila aqui, ela tá sempre pensada para o que eu posso enfrentar lá na frente. Eu tô antevendo para me antecipar e preparado. Certeza. Que doideira. Que legal isso. Bagunçando tua mesa aqui. Não, mas tá ótimo. Isso aí desperta a vontade da gente fazer um curso de sobrevivência. Ô Gabi, você nunca fez nada assim na selva? Não, né? Se perdeu. Nunca se perdeu nada. O fato de você falar da confiança acima da média, eu fiz já algumas trilhas, e nessas trilhas, pô, era bem tranquilo, tinha os suportes para você subir nas montanhas e tal, e sempre tinha uns engraçadinhos que diziam, né, queriam ser os espertinhos, o excesso de confiança, e esses caras caíam. Eu vi 2 caras caindo, cara. Não morreram, claro, mas se deslizaram ali por causa do excesso de confiança. É doideira, né, cara? Quebra um braço, quebra um dedo. Isso aí numa situação mais extrema. Eu já vi no Pico Paraná aqui também, local difícil de chegar às vezes. O cara pular por cima de uma moita, pisar em cima da jaraca que tava ali ao lado. Então, cara, você vê, o cara acha que é como a casa dele. Mas a natureza, novamente, ela não tá interessada em cuidar de você. Ela tem a dinâmica dela e ela cuida. Se você souber entender das regras dela e souber coletar os materiais, de repente reconfigurar e usar ao seu favor. Entende? É assim que eu cuido de você. Você já foi no Danilo Gentili, né? Já fui. Como é que foi a experiência de lá e tal? Surreal. Surreal. É legal? Foi minha primeira experiência sendo entrevistado efetivamente num programa TV e o tempo correndo. Uau. Então, eu tinha que explicar algumas coisas ali, mas na TV é tudo muito corrido. Imagina. Então não dava tempo de eu afundar nos assuntos, né? Você começa a explicar uma coisa, já vem outra pergunta e tal, vai. E aí eu tive a chance de, inclusive, trabalhar algumas dinâmicas práticas lá com ele. Que legal. Foi surreal, cara. Foi uma experiência legal. muito rica.
Legal. E para você ter o contrato aí com a Discovery Channel, como é que foi isso aí? Explica pra gente. Você já estava focando eles? Você já estava caminhando para isso ou não? Foi algo do nada assim, apareceu? É aquilo que eu explanei aqui antes. Tá. Meu irmão, tudo que você está fazendo agora na vida, ou que você fez, é treinamento e preparação. A vida me preparou para as missões que eu estou realizando hoje. Eu nunca sonhei na vida que eu ia ser professor e instrutor de sobrevivência. Eu fazia porque eu amo fazer isso. Ah, você não tinha isso premeditado? Nenhuma pretensão. Uau, achei que já era. A intuição é muito forte. A intuição sempre vai falar forte com você e ela vai dizer, Sim. tua missão é essa ou é aquela, faça isso ou faça aquilo. O que é a minha palavra? Vá fazer trilha, vá praticar fogo, vá treinar. Tá. E pra mim isso é lazer, é hobby. Entende? Compra uma câmera e começa a gravar vídeo pro YouTube. Começaram a me pedir isso também. Eu, com muita luta, fui lá e comecei a falar pra câmera. Você tinha dificuldade também nesse mundo digital e tal? Tinha, meu nome é Luciano Tigre. E eu não sei o que eu tô fazendo aqui da vida, é o timidez inicial. Mas eu vou mostrar umas coisas aqui pra vocês. E quem quiser ver, Tipo, quem vontade de viver pra daí lembrar, opa, pera aí, tem que vibrar. Já vivia isso na vida real. Vai falar pra câmera, rapidamente entendi. Vamos vibrar. E você estudou oratória, comunicação, essas coisas? Nada. Depois Instagram, e o Instagram acabou sendo a vitrine. Porque aí eu fui pra aviação, cuidava de um aeroporto em Paranaguá. Ah, também teve isso. Fazia escala de voo, trabalhava no aeroporto, gerenciava operações de voo lá do aeroporto. Comecei a trabalhar com meteorologia lá também. Tá. Dar o curso de meteorologia hoje também, dar as aulas lá para os pilotos. E ali foi o treinamento, porque nas horas vagas, o que eu estava fazendo? Lá nos cantos do hangar, na frente dos alunos, mostrando para eles, fogo primitivo. Ah, é, cara? Os meus chefes hoje, na escola que eu dou aula, Dracon, escola de aviação. Dracon, exato. Centro de profissões, a escola hoje. Onde fica a Dracon mesmo? Fica no Bacaxiri, aqui em Curitiba. Ah, no Bacaxiri. No Bacaxiri, perto do aeroporto do Bacaxiri. Legal. A Dracon, então, os meus chefes hoje, eles eram alunos da escola que eu trabalhava e eles me viam trabalhando essas coisas. Que legal. E quando eles montaram o curso, quem que a gente chama para ser o coordenador de sobrevivência da selva? Ensinar os comissários? Vieram falar comigo. Aí que eu comecei a entender. Quer dizer que tudo que eu fiz na vida até agora era treinamento. Que louco isso, cara. Isso é muito legal. Vai pra sala de aula, primeira aula, começa a falar aquela coisa toda. E pra mim não funciona só despejar assunto. O que eu ensino ali tem que resolver a prova que os caras fazem na ANAC, tem que resolver uma situação real, e o cara ainda tem que, de quebra, conseguir aplicar na vida pessoal. A sobrevivência que eu ensino tem a ver com isso. Por isso que tem empresa que me chama para dar curso e fazer bom, eu imagino. Por quê? Tem que resolver a vida real, cara. Não é só teoria. Isso aqui, que você está vendo aqui, é raso. A gente tem que ir mais fundo. Entende? Então foi toda uma preparação. E aí comecei a divulgar também com muita luta. Faz o Instagram. Começa a mostrar o que você faz. Muita luta, fui lá e fiz. Pulverizar fotos, videozinhos lá e tal. Aí, em belo dia, chega uma mensagem de um produtor de casting procurando pessoas para a primeira edição do Largados e Pelados Brasil. 2020, no meio da pandemia. E eu, mas Largados e Pelados? Mas não é a gente que se candidata? E mandaram para você já a mensagem? Direto, chegou lá no meu direct. Falei. Fui ver um produtor que trabalhava com um monte de programa grande, Globo e tal. Vi, acho que não é fake não, vou responder. Respondi, comecei a fazer o casting por curiosidade, queria entender como é que funcionava isso. Por meu desespero, foi aprovado, cara. Quando eu vi, eu tava fazendo a última entrevista com os chefões lá do Discovery americano e, sabe, o Brock doideira, cara, inglês ali, tradução para ajudar a gente a ter uma fluidez melhor, sim, toda. Só que aí aconteceu, por conta da pandemia, eles aceleraram o processo de ir gravar na Colômbia e eu acabei não conseguindo ir. Questão logística, agenda, aí acabei não indo. Foi o outro guerreiro no meu lugar, que tava de backup já para isso. E fiquei triste e tal, mas quando quando não é pra ser, e acabou. Acredito. E eles acabaram aproveitando o meu cast, todo o meu bojo de conhecimento que eu tinha deixado lá nesses ensaios, né? Quer participar de outro projeto? Quando eu vi que era o Desafio Dose Dupla, eu quase caí pra trás. Porque aí eu ia ter a chance de pegar os episódios e mostrar mais a fundo cada técnica, cada detalhe. Porque o Largados e Pelados ele é uma sobrevivência muito extrema. Mas você tem 21 dias, às vezes, para espremer em poucos episódios.
Ah, tá. Eles cortam bastante. Entende? Então vai ter edição, vai ter muita coisa que talvez não mostre uma técnica mais aprofundada. E no desafio do Dose Dupla eu consigo trabalhar isso com mais detalhamento. Então mesmo com edição vai mostrar a técnica, como é que é. Eu vou ter a chance de catapultar para as pessoas um acesso a coisas que talvez elas não conheçam. Que legal. Então eu vou estar fazendo diferença de alguma forma na Com certeza. minha profissão. Então eu nunca foquei o macro. Eu quero trabalhar um dia com o Discovery. O meu ataque sempre foi no micro. Por isso que eu falo da humildade, entende? E não é para usar a humildade para barganhar, o cara tá querendo pagar de humilde. Não. Cara, quando eu tava lá sem visibilidade, sem experiência alguma, meu local era aquele, e eu tinha que entender isso. Eu não posso me tacar a dar curso, tentar ensinar, porque tem muita etapa para que eu aprenda ainda. Eu entendo. E eu vou cometer gafe, o aluno... Às vezes tem aluno que é desafiador, cara. Ele te coloca numa sinuca de bico. Porque ele tá ali te escutando, ele tá pensando um monte de coisa. Tem aluno que é brilhante, cara. E tem um maldoso, né? Pá, eu vou tentar pegar esse professor. Tem também. Né? Como é que tu vai resolver daí se você não tem experienciação? Eu entendo. Entende? Então, são detalhes muito peculiares. E tem aluno que é brilhante, cara. O cara te desafia de um jeito que faz você, pô, cara, sabe que eu não sei, velho? Vamos descobrir junto? Vamos descobrir junto? Mas... É aí que o cara entende por que eu tô ali em pé, mas falando constantemente. Cara, eu tô de pé e vocês sentados, não é porque eu sou maior ou melhor que vocês. Isso aqui é uma troca. Eu tô na condição de aluno também. E aí esses caras me mostram por que isso é muito real. Então você tem, às vezes, uma pessoa muito experienciada no assunto, mas que, se ela entender que ela tá ali como aluno também, ela tá numa calibragem correta de humildade. Não é para pagar de humilde, entende? É porque o cara entende que na vida, seja a etapa que for, você tem cara que tem muita experiência e muita idade já no assunto. E o cara, rapaz, aprendi mais uma hoje, tô tentando dividir, entendeu? Porque a vida real é incrível, cara. É incrível. Então, assim, eu tenho uma frase que você diz, trabalhe bem, não trabalhe muito. Explica pra gente, defina pra gente essa frase aí. Perfeito. Essa frase, na verdade, ela é uma verdadeira lição de vida, porque eu cometia muito esse, digamos assim, equívoco. Tá? Eu vou chamar de equívoco. A gente acaba vendo muito isso em empresas e na vida como um todo. Tá. Eu tinha uma necessidade, quando eu era mais novo, de mostrar serviço. Eu já tinha entendido muita coisa, mas eu trabalhava com carga máxima. E essa carga máxima, ela era literal. Carregar peso, um esforço, diversas horas por dia de muito trabalho. Para que as pessoas vissem você. Não, porque eu fui ensinado que, meu irmão, o cara que trabalha de verdade é 12 horas por dia. Nossa, que maravilha. Hoje ralei 16 horas por dia, amanhã 12, depois de amanhã 16 de novo. Só que isso acaba com a gente. E o detalhe é o seguinte, em 90% das vezes isso não dá o resultado final que você está buscando. Por isso que essa frase começou a permear a minha ideia, e eu acabei elaborando ela pelo seguinte. Tá. Luciano, Tigre, não trabalhe demais, cara. Trabalhe bem. Entendeu? Quando eu trabalho demais, tendo carga de trabalho demais, quem foi que disse que isso vai me dar o resultado que eu estou buscando? Não é uma coisa legal. Ninguém gosta de trabalhar 12 horas por dia, todo dia. Essa que é a verdade. Exato. O cara é muito mais produtivo trabalhando bem em menos horas. Essa que é a realidade em si. E quando você pega os grandes exemplos que a gente tem, eu foco muito no esporte, tá? Porque ele é muito mais palpável para todo mundo conseguir bater o olho e entender. Você pega ali o Michael Jordan, você pega o Mike Tyson, você pega o Muhammad Ali. Os caras estavam sempre dentro desse prisma. Não é trabalhar muito. Você tem muito atleta que trabalha demais. O cara corre, se arrebenta, vai, demonstra. Eu tenho que demonstrar que eu sou o cara. Os grandes caras do esporte, Mike Tyson, Muhammad Ali, o Michael Jordan, o que eles fazem? Eles não trabalham muito, eles trabalham bem. Entende? E eles focam em detalhes para trabalhar bem que a maioria não foca. E esses caras, tu vai ver a história dos caras, enquanto todos os outros atletas estavam na balada, onde é que eles estavam? Em casa, descansando, repartizando, fazendo voo mental, focados, dando energia para aquilo que era o foco principal do cara, que era o quê? Trabalha bem. Porque vai ter um monte de cara no time trabalhando muito. E esses caras trabalhando muito, eles eram um apoio para o Michael Jordan ser o cara que ele foi.
Entende? Toda a equipe de treinamento do Mike Tyson, inclusive tem uma frase dele, eu vi um vídeo dele que é muito impactante. Ele cita, né? Os caras perguntam pra ele, pô, você ganhava 30 milhões por luta, cara. 30 milhões de dólares por luta. Né? Um salário, assim, pra época, década de 80, meu Deus, muito dinheiro, se comparar. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí ele para o cara nesse vídeo, nessa entrevista, e fala, só que o meu maior momento de paz na vida foi quando eu me encrenquei e tava preso. Uau. Aldeia. Caseia, pô. Pô, Mike, mas você ganhava 30 mil, tava preso e tinha mais paz preso. Sim, porque lá eu tinha liberdade para pensar, para focar nas coisas que realmente são importantes para a vida. Que doideira. Ele, muito novo, com muita grana, acabava não dando certo. Então, apesar dele trabalhar muito bem para ser o boxeador, nesse quesito pessoal, ele estava trabalhando muito, com uma carga pesada totalmente equivocada. Ele percebeu que o que realmente tinha valor na vida era o tempo de vida onde ele tinha paz. E ele conseguiu entender isso. Você vê como a vida é calibrada para colocar o cara onde ele tem que estar para entender o que ele precisa entender. Ele jamais entenderia isso se ele continuasse tendo a vida que ele tinha. De muito, muito vulto financeiro, muitas coisas para distrair a alma dele. E não deixar ele enxergar a verdade, que é o quê? Meu irmão, a verdadeira riqueza está na simplicidade. Exato. É isso que traz a riqueza monetária mais plena depois. Você acha que trabalhar bem, nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte, que cada um ele tem facilidade para fazer uma coisa. Ele nasceu para fazer uma coisa. Certo. E às vezes o cara ele não trabalha bem quando ele está em outra atividade. Ele está desenvolvendo uma atividade que ele não nasceu para fazer aquilo, né, cara? Você acha que existe isso? Existe. Ou o cara focar na atividade, seja qual for a atividade. Existe. Se ele focar e ter boas vibrações, no caso, ele vai conseguir fazer bem e vai conseguir encaixar aquilo na vida dele. Eu creio que eu sou o exemplo disso, porque eu tive diversas chances de simplesmente escutar o que todo mundo me falava. Tá. Meu irmão, o que você fica fazendo fogo com um pauzinho? O que você fica... Tinha isso. Pô, eu fui fazer a trilha Salcantay no Peru, 80 quilômetros, fui fazer sozinho a trilha lá. Uau. Foi até perigoso na época, mas o que você fica se arriscando fazendo isso? Porque eu acredito, a minha intuição diz que eu tenho que ficar fazendo isso. Mas por quê? Não sei. Então, eu seguia essa minha aptidão, que é o quê? Isso que você falou, natural para mim. Enquanto eu tava trabalhando de barman, de cobrador, de segurança, Você sentia que não era aquilo, né? a gente sente, a intuição grita. Se ela fala, meu irmão, eu não nasci para isso. E se você escutar o que o outro fala lá, que, meu irmão, vá fazer esse curso porque dá dinheiro, vá fazer isso. O foco. É só grana, é trabalhar muito. Você não vai trabalhar bem nunca, por quê? Você não tem naturalidade para aquilo. Ele vai sempre estar estressado. Sempre. Então você tem que encontrar um meio de olhar para si mesmo, de entender, meu irmão, eu tenho aptidão maior para isso aqui. Eu não vou escutar o que os outros falar. Muita gente vai tentar me jogar para baixo. Sem dúvida. Né? A galera vai fazer esse curso, vou fazer aquilo porque dá mais dinheiro, não sei o quê. O que eu fiz? Eu escutei minha intuição. Outra coisa que eu fui também, gerente de posto de combustível. Caralho. Cara, eu era muito, muito triste, cara, porque eu sou muito grato pela oportunidade, mas, cara, eu ficava muito triste trabalhando lá, porque eu saía do posto meia-noite, 1 da manhã, e assumia às 4 da manhã. Nossa. Isso é trabalhar bem ou trabalhar muito? Você trabalha muito. Demais. Parecia um zumbi. Afetou o sono, acabou o cara, né? Como é verdade, né? Sono é tudo. Quer acabar com o campeão, tira conforto dele, tira conforto térmico e sono dele pra você ver. Uau. Então, veja, insistir de todo o coração naquilo que era natural pra mim, que era o quê? Fazer fogo permitido, treinar sobrevivência, conhecer lugares, viajar, me preparou para que quando a oportunidade aparecesse, a porta se abriu. Quer trabalhar com Discovery, com Warner? Eu tava pronto. Uau, cara. E por que eu tava pronto? Porque eu segui o meu coração. Legal. Se eu desse vazão para tudo que me falaram... Você fica perdidão, cara. Onde é que você vai ganhar dinheiro, vai ganhar vida fazendo fogo permitido? Exatamente. Entendeu? E fala para mim, o Luciano Tigre hoje, ele é um cara realizado? Olha, a gente sempre tá em busca de alguma coisa, mas no momento eu posso dizer que se eu olhar para quando eu fui cobrador de ônibus, para quando eu fui gerente de pouso, Evoluiu pra caramba. houve uma evolução. Mas o quesito é o seguinte, trabalhando de cobrador de ônibus dentro de um tubo, em uma noite congelante aqui em Curitiba,
eu tinha essa percepção. Uhum. Eu estou onde eu preciso estar e eu estou realizado. Uau. Então, nesse exato momento aqui, eu consigo fazer a mesma coisa. Eu estou aqui, ó, trabalhando com Discovery, sendo professor, instrutor, e eu estou realizado. Dali a pouco, ali na frente, eu tenho que ter novamente a capacidade de talvez estar num degrau mais acima e, de novo, eu estou realizado. Entende? Que ótimo. Porque se eu esperar um momento Uhum. e moldurar um momento e, quando eu atingir, eu serei o cara realizado, esse é o maior erro, cara. Entende? Porque É condicionar, né, a realização Exato. a um objetivo. Só pra gente exemplificar isso aqui de uma forma breve. Quando eu vi pela primeira vez uma montanha nevada no Peru, Uau. eu sentei no chão e chorei. Eu nunca tinha me sentido tão vivo na vida. Só que aí me deu estalo. Cara, quantas vezes eu faço isso por ano? Por ano? 1, 2, no máximo 3 às vezes. Uhum. Quer dizer que eu só vou me sentir assim Uau. quando eu estiver nesse cenário? Todo o resto do ano eu vou estar como, então? Triste, ué, pra baixo? Depois dessa viagem, eu vou pra casa, lavando a louça, eu me sentia do mesmo jeito da montanha. Olha, Por quê? interessante, cara. É no micro, é naquele instante que você tem que, mesmo lavando a louça, que é uma coisa tão banal, é ali que você tem que estar realizado. Isso te catapulta para um momento glorioso, que todo mundo vai poder olhar e, nossa, olha que incrível, o cara trabalha com Discovery, ou o cara é o cara do seu emprego, entendeu? E você não precisa de nada disso pra Isso- ser um cara Isso realizado. exato. Isso se concretiza Uhum. naquele. É por isso que o cara que muitas vezes tem um emprego, não é comparando em si, mas meio que comparando, né? Tá. Por que você tem cara com um emprego extremamente básico de vida e o cara tem uma alegria que os outros que estão muito patamares assim de vultosos Eu entendo. olham e eu não consigo Isso é louco entender. mesmo, Eu cara. tenho tudo e sou triste. Esse cara tem o quê comparado a mim? Só a mentalidade. Você trabalhou a mentalidade. O que ele tem? Realização daquele momento. O cara que não tá feliz, ele não tá naquele momento, ele tá no passado ou ele tá no futuro. Entende? Por isso que você vê caras ícones aí do cinema americano, por exemplo, que tiraram a própria vida. Exatamente. O cara tinha tudo em termos daquilo que todo mundo olha e quer, monetário e tal. Exato. Por que o cara se matou então? Porque ele não estava naquele momento. E quando você está no momento, você está como? Você está realizado, cara. Isso acontece tomando banho, lavando a louça, pilotando um avião, dirigindo um carro, entendeu? Você tem. 100% ali. Você tem uma religião? Você tem um filho muito forte. A natureza. A natureza. Ela me ensinou isso. Ela me ensinou isso. Por quê? O ser humano ele fragmenta muitas coisas para conseguir entender devido à alimentação. Aham. Vou estudar português. Beleza, agora despluga, pluga na matemática. Aí tu consegue olhar que a natureza tem tudo isso junto. Quando você entende que é tudo uma coisa só, não faz sentido você lavar a louça triste porque você está lavando a louça e quando você estiver lá no programa do Danilo Gentili, você está realizado. Entendeu? Por quê? Na natureza tudo é uma coisa só. Quando você toca no micro, você toca no macro também. Se você entender isso, Uhum. você vibra lavando a louça e vai com a mesma postura dar uma entrevista lá no SBT. Você tem alguma técnica? Quando você acorda, o que você faz, Luciano Tigre? Gratidão. Gratidão seria a sua Gratidão. base Porque- pra tudo. Sim, porque Uhum. isso aclara as coisas. Tá. Entende? Isso faz o universo entender que você está vibrando numa energia de que, meu irmão, vai vir mais. E não é mais de avolumar para eu ter mais coisas. É mais vida, cara. Porque tudo que você faz aqui, tudo que você compra, cada item que está aqui, ó, nesse cenário aqui, foi comprado e não foi com dinheiro, foi com o tempo de vida que você gastou para ralar e ter aquela grana. A energia. Você pagou com o tempo de vida. Exatamente. Entendeu? Então, Exatamente. o que eu posso fazer quando eu acordo? Meu irmão, obrigado por mais um dia de ralação, de luta, de trabalhar bem, não trabalhar muito. Entendeu? Gratidão infinita, porque cada novo dia é só aquele momento que você tem, todo mundo sabe disso. É ali que tu vai ter que vibrar. E o teu sucesso, ele acontece ali, cara, lavando a louça, acordando bem, com saúde. Entende? Eu lembro dos caras esses dias presos, lá naquele terremoto da Turquia. Uhum. Aluno meu chegando na sala no mesmo dia daquela notícia. Como é que tá você? Perguntava. E o cara, poderia estar em casa, né? Tá uma droga, não sei o quê. Eu digo, Uhum. Imagina o cara que tava lá preso embaixo do concreto, gelado, na Turquia, depois de uma semana sendo encontrado vivo. Cara, Então a gente tem que usar a comparação, porque senão o cara não entende. O cara tá com saúde, tá com visão, trabalhou o dia inteiro, chega para ter uma aula, mudar a vida dele,
E a vida tá uma coisa. Por que você acha que essas pessoas pensam dessa forma? Porque o cara não vibra. Ele tá no passado, ele tá no futuro, ele não tá vibrando naquele momento. Sofre de ansiedade. Exatamente. Ele não entendeu que, mesmo cansado, se ele assumir uma postura de mesmo cansado, dar valoração correta para aquele momento, entendeu? A vida dele vai mudar. Eu saía do emprego de vigilante, aqui em Pinhais, 7 da noite. Tinha ralado 12 horas. Pegava o ônibus, chegava 1 hora depois na Facaero, na Faculdade de Ciências Aeronáuticas aqui no Bacaxiri. Eu fiz o meu curso ali. Tá. Cara, eu chegava 1 hora depois de todo mundo. Tinha ralado o dia inteiro. Trabalhava todo dia 12 horas. 12 horas, cara. Chegava 1 hora depois que todo mundo. Quando eu tinha prova, eu tinha 1 hora a menos que todo mundo pra fazer a prova. Eu não escutava os filhinhos de papai, como você fala. Os caras reclamando porque amanhã tem que acordar 10 horas pra ir no curso de inglês. E eu pensava assim, putz, cara, eu vou chegar em casa 1 da manhã, vou acordar às 5, tenho que assumir o trampo lá às 7 da manhã, ralar até às 19, fazendo ronda o dia inteiro, debaixo de chuva ou sol, Cara. que é condomínio aberto. E não tem pra onde fugir. Tem que fazer isso pra vir o dinheiro. Meu irmão, tu acha que eu me comparava olhando pro cara? O cara é filho de gente muito abastada, tem muita grana, amanhã vai acordar tarde, fazer inglês, curtir o dia e eu vou ralar. Eu agradecia pela vida dele e agradecia pela minha, cara. Porque a realidade dele era aquilo. A minha, Ela é diferente. por que eu tô treinando aqui nessa relação toda? Porque alguma missão de vida ali na frente tá me esperando. E aconteceu. Que legal. Aconteceu. Impressionante. Luciano Tigre aqui com a gente na Máquina do Sucesso, passando aqui suas experiências de vida, histórias de superação. Começou bem de baixo, né, Luciano? E foi passando as etapas, trabalhou como gerente de posto, trabalhou como cobrador de ônibus. Segurança, peão de boiadeiro, operador de máquina pesada, barman, mecânico. Só não fui pra Marte ainda. Mas olha que o Elon Musk tá querendo. E hoje você é o cara que está num programa próprio seu, né? É o seu programa, né? Como é que se chama o programa? O programa é o Desafio das Duplas do Discovery. Já. Warner Discovery. E a gente tá trabalhando nesse bojo aí, todas as instruções de sobrevivência para piloto e comissário, instrução de meteorologia também, vivências, palestras para empresas. Ótimo, maravilha. Fala para quem quiser fazer o curso de piloto. Sim. É só ir lá na empresa que você... No Draco, Escola de Aviação. Quanto mais ou menos custa, assim, um curso para... Olha, o curso de piloto, ele acaba sendo um pouco dispendioso, né? Eu acredito que ele não sai por menos de 100 mil reais, porque você tem muitas etapas, horas de voo. Tá. Mas ali na escola o pessoal consegue, né? A Dracon é um centro de profissões e eles conseguem criar condições, porque os meus chefes, inclusive, eles passaram pelas batalhas muito parecidas com a minha. Tá. Então eles entendem a realidade de quem quer realizar o sonho e não tem essa grana disponível. Então, tem isso, A gente vai criar condições, todo um aparato para que a pessoa consiga acessar, realizar esse sonho, né? Com um jeito de conseguir pagar, custear, ter todo o apoio ali, porque ali a gente presta consultoria não só para o cara ser piloto ou comissário, mas é consultoria de vida. Legal. E você também dá o teu curso de selva, né? Sim, curso de sobrevivência, vivências de selva, vivência de bushcraft, que é a reconexão com a natureza. Que legal. Eu aplico esses cursos também. Trabalho muito mais com empresas, né? Aplicando esses cursos para empresas, dando palestras. Levando a galera para a selva também? Sim, também. Isso é fundamental. Você tem que tirar o pessoal, fazer imersão no ambiente natural, sair um pouquinho da zona de conforto, né? Sempre com um aparato de segurança muito grande ali, porque a pessoa consiga trabalhar e entender os quesitos para aplicar na vida real. Não é um passeio no parque, um gincana, não é nada disso. Eu imagino. Conseguir ter visualização na vida pessoal, familiar, no empreendimento e por aí vai. Então tá aí o desafio. Para você que é empreendedor, empresário, Bora que bora. arregaça as mangas, cara. Vai pra cima. Vai pro curso do Luciano Tigre. Quero ver se o seu é o bom mesmo. Vamos lá gritar selva. Bora gritar selva. Eu quero ver se tu participa de um curso aí. Depois a gente vai ver pra gente poder participar de alguma coisa assim. Claro. Já se sinta lá. Vamos lá. Então assim, estou hoje com o Luciano Tigre. Eu quero agradecer demais a tua presença, cara. É um cara muito humilde pra conversar. A gente tava conversando antes de iniciar as gravações aqui. É um cara muito 10, muito legal. Indico demais, é um ser humano fantástico, fenomenal, como eu disse. Tá? Quero agradecer demais, Luciano Tigre, por você ter aí disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, tá? Quero que você se despeça do pessoal aí.
Tá bom? Posso olhar ali para... Pode olhar para essa câmera aí. Tá bom. Então, queria agradecer muito aqui, Leandro, a oportunidade de explanar um pouquinho da minha história. É importante que as pessoas entendam que cada um de nós vai ter uma história, né? Toda uma calibragem de vida para aquilo que você está fazendo agora, para aquilo que você vai fazer depois. Me coloco à disposição de quem precisar interagir comigo de alguma forma. Passa as redes sociais. Eu sou sempre muito acessível, né? Eu trabalho bastante com o Instagram. Então, se você procurar ali o meu Instagram, Luciano Tigre, tudo junto, Tigre com 2 Gs, vai me encontrar. No YouTube também tem os meus vídeos ali, o meu trabalho exposto ali. Mas eu trabalho forte mesmo com o Instagram, né? A gente pode acessar os meus contatos ali, a minha assessoria para a gente realizar os trabalhos e estaremos juntos. Te agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui contando. Imagina, cara, o prazer é todo nosso, todo meu. Tamo junto. Obrigado. Vamos lá. Vamos em frente. Luciano Tigre para vocês aqui, então. Obrigado você que nos viu até esse presente momento. E dizer para você, olha, Máquina do Sucesso, então, vamos ter outros convidados, né, que virão. E eu quero que você fique aí ligado, que você vai se tornar um empreendedor. Olha aqui, ó. Tem o Luciano Tigre, se você quiser ir para a selva, tá aqui. Você é um cara mais despojado, você é um cara mais valente, mais brabo. Bora que bora. Bora aqui, ó. Tá aqui, prova que você é brabo. Tá bom? Eu agradeço demais a vocês, então, e muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Indiquem aí o nosso canal, né? Máquina do Sucesso. E vamos que vamos, pra cima até o topo. Juntos até o topo. Bora lá, Luciano? Bora que bora. É nóis. Sinto indo. É. Valeu, pessoal. Valeu. Um abração, gente. Tchau, tchau.